O modus operandi não vem dando muito certo, não. Bom, a gente deixando de lado o Mauro Cid, porque agora vamos ver o que a Polícia Federal vai liberar desse depoimento dele, o que vai chegar para o Supremo Tribunal Federal, para o ministro Alexandre de Moraes, e como é que isso vai decorrer para ele na trama do golpe, porque essa semana foi basicamente isso. No Supremo Tribunal Federal, houve o interrogatório dos 8, são 7 ou são 8 réus, enfim, dos 7 ou 8 réus lá do Grupo 1, do Núcleo 1, do Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro acabou dando seu depoimento, teve os momentos de piadinha, mas o que me pareceu, Andresa, é que ele estava muito bem preparado, muito bem orientado, até mesmo para fazer a piadinha lá do Alexandre de Moraes como vice dele em 2026. Pois é, eu tinha até apostado que o clima ia ser bastante tenso, né? Que o Bolsonaro não ia recuar da postura dele, mas foi bastante orientado ali pelo advogado, possivelmente, e cumpriu, né, essas determinações do advogado. O Bolsonaro não é muito de cumprir ordens, não, e ele não tem aquele perfil que a gente assistiu, principalmente quando ele foi crítico, né, ao Supremo, à imprensa, a gente acompanhou isso. Durante o mandato dele, ali ele estava um Bolsonaro medicado, digamos assim, né? Um Bolsonaro mais zen, tentando, né, se mostrar ali mais humilde para os ministros, né? Pedindo desculpas, dizendo que ele não tinha aquelas intenções ali do que está se colocando, né? Que ele arquitetou ali um golpe de Estado e até, como você bem lembrou, brincando com o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o ministro poderia ser o vice dele numa próxima eleição. O Bolsonaro está inelegível, né? Então foi uma ironia ali que ele usou e o ministro Alexandre de Moraes não caiu nessa pegadinha do Bolsonaro, porque tudo que o Bolsonaro faz, isso é uma coisa muito característica dos políticos de extrema direita, tem um objetivo de causar. Então quando ele faz essa piadinha ali pro Alexandre de Moraes, na verdade ele estava provocando para o Alexandre de Moraes vir muito mais agressivo para cima dele e isso causar nas redes sociais algo que vitimizasse o Bolsonaro. O ministro está bastante escolado ali com essa turma e não caiu, acabou, né, entrando ali um pouco na brincadeira, dizendo que ele não aceitaria e as coisas, né, o ministro conseguiu ganhar um ponto ali na tentativa do Bolsonaro de desestabilizá-lo como quem não quer nada, né? Mas foi um depoimento importante no qual o Bolsonaro acabou reconhecendo, né, que ele teve, sim, conversas, né, golpistas. Para a defesa do Bolsonaro, só ter conversas, são conversas na mesa de bar, como eles dizem, não quer dizer nada, mas para a justiça é diferente. Quando você tenta organizar um plano de um golpe, você já pode ser, né, incriminado por isso, porque, na verdade, o golpe não ocorreu porque ele não conseguiu alguns apoios ou por algum motivo que até neste momento não veio à tona. Bom, de todos que foram ouvidos no Supremo Tribunal Federal, o que a gente pode tirar de conclusão, fazendo uma média dos interrogatórios, é que todos disseram que não havia golpe, de fato era a história da conversa de boteco, de que eles estavam conversando ali porque, de fato, não aceitariam que Bolsonaro perdesse o poder naquele ano de 2022, mas confirmaram que Jair Bolsonaro era contrário ao sistema eleitoral brasileiro, às urnas eletrônicas, e Bolsonaro também confirmou isso. Para além disso, fizeram muita piadinha com a tal da minuta do golpe, descredibilizaram a minuta do golpe, disseram que era praticamente uma carta escrita em papel de padaria, enfim, levaram por esse caminho. Como nesse tipo de interrogatório o ministro Alexandre de Moraes, ou qualquer um dos ministros que fosse ali, não podem intervir, o ministro Alexandre de Moraes acabou tendo que ouvir muita coisa que certamente ele não queria ter que ouvir. Os depoimentos até foram rápidos, foram em 2 dias, o ministro Alexandre de Moraes conseguiu matar todos esses depoimentos. O ministro Braga Neto também, Andresa, fez algumas piadinhas com o Alexandre de Moraes, então foi uma oitiva, um interrogatório bem mais descontraído do que eu imaginava, mas isso não muda em nada o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, né? Pois é, o Braga Neto, o ministro perguntou para ele se ele já havia sido preso em algum momento, ele fala, né, eu estou preso, né, ministro? E aí o Alexandre de Moraes disse, sim, eu sei, fui eu que mandei prender o senhor, né? Então ficou muito no limite ali, né, dessa tentativa do ministro de não entrar nesse jogo aí dos bolsonaristas. Foi uma semana importante e o que me chama a atenção agora
e que o depoimento já mostrou um pouco, foi a postura do Mauro Cid com relação ao Bolsonaro. Que o Mauro Cid é um delator, foi quem entregou, colocou o Bolsonaro na sala, né? Até então você não tinha elementos para indiciar o Bolsonaro, torná-lo réu, era muito óbvia a participação dele, mas você precisava dos elementos e das provas, porque a justiça trabalha com isso, e o Mauro Cid ajudou nisso com as delações, porque o Mauro Cid toda hora dá um depoimento diferente, então não fica nem errado colocar no plural. Então, era muito provável que o Bolsonaro e o Mauro Cid não estivessem ali conectados, né? Pelo contrário, um virando as costas para o outro. Então, no depoimento, a gente já viu os dois se cumprimentando de uma forma muito cordial, aquela cena chamou um pouco de atenção. E agora, se de fato ficar comprovado que o Gilson Machado estava ajudando o Mauro Cid numa fuga do país, isso também demonstra que, na verdade, eles não se desconectaram ali e que essa delação e tudo que a gente está assistindo pode ter ali alguma coisa por trás, né, que a gente ainda não enxergou, porque não teria sentido o Gilson Machado estar ajudando o Mauro Cid, até porque ele já fez a delação, então as coisas já estão ali. Não pensem que, se a delação do Mauro Cid for cancelada, o que ele disse também é cancelado, não pode ser usado. Pelo contrário, tudo que o Mauro Cid disse e que foi corroborado por provas, continua valendo, mesmo que a delação dele seja anulada. O que acontece é que vai prejudicar ele mesmo, que vai perder todas as prerrogativas, os benefícios aí dessa colaboração premiada. Andresa, sabe qual depoimento acabou me chamando a atenção? Foi do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, e também era secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal à época do 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes perguntou a ele se era uma coincidência a viagem dele à Disney, que ele mesmo disse que estava na Disney, nos Estados Unidos, à época do 8 de janeiro. E o que mais me impressionou foi que ele disse que saiu daqui de Brasília com um plano de segurança formado por toda a área, os órgãos de segurança mesmo aqui do Distrito Federal fizeram esse plano de segurança e ele deixou Brasília. Ou seja, ele sabia que alguma coisa poderia acontecer. Se ele fez um PAI, que é um plano super sério de segurança aqui em Brasília, para restringir a locomoção, para fechar ambientes aqui em Brasília, ele sabia que alguma coisa podia acontecer e ainda assim ele decidiu deixar a cidade, decidiu deixar o país, né? Decidiu deixar o país num momento super importante e depois o celular dele desapareceu, né? Quem é que perde assim é o celular. Quando veio ali uma ordem de prisão para ele. É claro que ele sabia, tem todo um sistema de inteligência, né? Órgãos de inteligência, tanto aqui no DF, todos os governos têm, eles foram informados sobre isso. Brasília estava muito calma, né, no dia 7 de janeiro, assim, não tinha nada, aparentemente. As pessoas estavam ali na porta do quartel aqui em Brasília, do QG do Exército, né? E isso estava ocorrendo já há muito tempo, não só aqui em Brasília. Mas a informação que eu tenho é que naquele momento, um dia antes, eles já tinham, dos setores de inteligência, esse dado de que no dia 8 viria uma massa de bolsonaristas aqui para Brasília e, inclusive, Neila, que seriam atos bastante violentos. Então, eles também já tinham essa informação. No dia 7 de janeiro, eu conversei na época com o ministro da Defesa, o José Múcio, e ele me confirmou que existiam relatórios de inteligência dizendo que no dia 8 poderia ter alguma coisa aqui em Brasília. Eles estavam monitorando isso e no dia 8 ele falou que, inclusive, ele passaria de carro ali na porta do QG do Exército para ver como é que estariam as coisas. E a gente viu que, na verdade, estava certo, né, esses relatórios de inteligência. O Anderson Torres foi-se embora de Brasília e isso acabou gerando ali a prisão dele, porque é como se ele tivesse deixado a polícia aqui, o setor de segurança de Brasília, todo solto, para não impedir de ocorrer, não impedir essa tentativa de golpe, que a gente fala tentativa de golpe ou golpe, né? Isso cada um vê de um jeito, mas o fato é, essas pessoas entraram na sede dos três poderes. Então, por algum momento, não se pôde, essas sedes estavam tomadas por pessoas. Você não tinha lá, o ministro não podia ir até lá. Muito se diz, mas o ministro não precisa estar lá para trabalhar. Sim, mas as sedes dos poderes estavam tomadas, né, por esses